Só, em meio às investigações, a gente começa agora falando sobre esse caso, né, dos petiscos contaminados, porque é uma situação aí que é grave e uma situação que já causou a morte e a internação de mais de 100 cães em todo o Brasil. A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apuram uma possível tentativa de fraude em laudos sobre a substância utilizada na fabricação do petiscos. E quem trouxe esse furo de reportagem para a gente, essa notícia exclusiva, é o Pedro Nascimento, repórter de cidades, que está aqui ao vivo conosco no estúdio da Super. Pedro, muito boa tarde para você. Boa tarde também, Léo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, todo mundo que nos acompanha aqui no Alerta nessa sexta-feira. Essa notícia você trouxe ontem, Pedro, né? Ontem, aí no início da noite, a gente deu em primeira mão no Super N, segunda edição, e acabou que foi uma repercussão em todo o Brasil, né? Você que ficou há dias tentando conseguir aí alguma informação que tentasse mostrar o que teria acontecido com esses petiscos, né? Pois é, né, Léo? Assim, a gente tem já uma experiência aqui em Minas Gerais, não é uma experiência muito boa, né? Mas a gente acaba aprendendo muita coisa nessas coberturas, que é com essa relação da contaminação pelo monoetileno glicol. A gente sabe que esse tipo de coisa numa indústria, principalmente alimentícia, ela acaba deixando rastros, né? Esse tipo de situação não é normal e a gente foi tentar ir atrás desses furos. A primeira tentativa que a gente fez na Tecnoclean de conversa... Primeiro, sim, vamos tentar entender o assunto, que é um pouco complexo, né? Verdade. De Porque início. são 3 empresas envolvidas, São 3 né? empresas e podendo ter mais, inclusive. Porque a questão toda é a seguinte: a Bassar, que produz os petiscos que foram contaminados, já causaram a morte aí de diversos animais pelo país, ela usa na sua produção um produto que chama propileno glicol. Esse propileno glicol, ela não produz, ela compra ele já pronto, e ela comprou dessa empresa chamada Tecnoclean, que tem sede aqui em Contagem. Essa Tecnoclean, por sua vez, ela também é uma distribuidora, ela também não produz, e ela comprou na mão de uma outra empresa que chama A&D Química, isso da cidade de Juruá, no interior lá de São Paulo. Então, esse propileno glicol, só para a gente tentar esclarecer, ele não é proibido. Não é proibido. Até então, ele poderia estar nos petiscos, então a Bassar comprou esse propileno glicol sem nenhuma irregularidade. Exatamente. Dá até um trava-língua na gente, né? Propileno glicol. Ontem a gente teve que aprender a falar essa palavra, né? Mas a questão toda é que esse propileno glicol foi a fonte da contaminação pelo monoetileno glicol, que Certo. essa sim é uma substância que não pode estar presente de forma alguma nesse tipo de alimento, que inclusive foi o que causou a intoxicação dos cães e está sendo investigada também a intoxicação de produtos alimentícios até para seres humanos também. Então, esse propileno glicol contaminado, ele foi vendido da AD para a Tecnoclean e nessa transação a nossa reportagem conseguiu identificar uma inconsistência de informações, porque a AD Química, que é essa empresa do interior de São Paulo, Sim. ela não tem autorização para fazer esse tipo de comércio com a indústria alimentícia. É uma empresa muito pequena, uma empresa, como o próprio dono diz, a gente fez um contato com os donos, é uma empresa de fundo de quintal e que ela tem autorização para fazer essa revenda do propileno glicol apenas para uso de cosméticos e também para a indústria de beleza, para a indústria de produtos de limpeza. A Tecnoclean, sabendo disso, entrou em contato com eles e pediu pelo propileno glicol, sem ser o propileno glicol USP. Aí entra outra situação que é a seguinte: esse propileno glicol ele passa por um tratamento, um refinamento, para que ele possa ser usado na cadeia alimentícia. Esse tratamento é um teste, chama USP. A gente também não é obrigado a entender, mas pelo menos a gente saber do que se trata, né? E esse propileno glicol USP, ele é o produto autorizado para ser utilizado. A Tecnoclean, ela comprou esse propileno glicol sem ser o USP, um propileno glicol industrial, usado para solvente, para outros produtos. Possivelmente mais barato. Muito mais barato. É um produto que ele não passa por esse refinamento, então ele ele é utilizado para outros fins sem ser os alimentícios. Ela comprou esse produto e revendeu para a Bassar, informando que era um propileno glicol USP. Ah, sim. Entendeu? E aí Ou seja, ela enganou a Bassar dizendo que estava tudo ok, que poderia fazer os alimentos ali para os cães. Exatamente. A gente tem até a foto, inclusive, do tambor, né? Um tambor de 215 quilos, enorme, um produto enorme, que a Tecnoclean vendeu para a Bassar. Lá tinha informando no lote que esse propileno glicol era um propileno glicol adequado para o uso ali do alimento. Acontece que, em contato com a ID, a gente entendeu a fundo essa história e o que a gente descobriu, e isso já está nas mãos da Polícia Civil de São Paulo e também no Ministério da Agricultura,
é que a AID foi procurada pela Tecnoclean, isso já depois de que os casos vieram à tona, com o pedido de que houve uma adulteração no laudo dessa venda. Eles queriam que a AID fornecesse um laudo de que esse propileno era próprio para o consumo da cadeia alimentícia, e a AID, obviamente, não atendeu esse pedido, achou estranho, e depois que a polícia o procurou, depois que o Ministério da Agricultura procurou, eles entenderam por quê, e aí veio todo esse escândalo, né? A gente tem até uma gravação, vou pedir para a Ju passar para a gente, de uma conversa que a gente teve bem no comecinho da semana com um senhor que se identificou como Júlio, ele que é marido da proprietária da AID, da sócia da AID, e ele falou dessa conversa, falou bem abertamente com a gente. Vamos acompanhar o áudio. Ela me ligou, a compradora, e disse assim: Júlio, me manda o laudo, mas escrito técnico. Aí eu não entendi por quê. Eu falei, por quê? Porque eu estou com 2 auditores aqui. Aí eu disse para ela, olha, mas eu não posso te escrever como USP. Eu falei, mas eu não posso porque eu já te mandei um laudo. Ela falou, é só para passar aqui. Ou seja, eles sabem que eles não compraram um material com laudo ou na nota USP. Todas as notas que eu vendi para eles é simples, é propileno glicol. Tá aí a fala dele então, Pedro. Agora a gente precisa saber quem que tá falando a verdade, se são os representantes da AID ou da Tecnoclean, né? Uhum. Assim, essa inconsistência de informações que a gente encontrou está sendo apurada pela Polícia Civil de São Paulo, que está atuando em conjunto, né, com a Polícia Civil aqui de Minas Gerais. Mas é importante a gente frisar que o fato desse propileno glicol não ser o adequado para o uso não quer dizer que ele está contaminado com monoetileno glicol. Ainda tem uma questão que é saber como que esse produto ficou contaminado, mas de qualquer forma, o fato desse propileno glicol não ser o adequado já gerou uma nota técnica do Ministério da Agricultura que pediu o recolhimento dos produtos de várias marcas que eram clientes da Tecnoclean. A gente está tentando reunir agora quem são essas empresas, quais foram as empresas que, né, foram prejudicadas aí pela Tecnoclean, que produziram algum alimento que possa ter essa inconsistência, possa ter até a presença do monoetileno glicol. Já são várias marcas, a gente já tem conhecimento de pelo menos 3 empresas que produzem pelo menos 5 marcas cada uma de produtos alimentícios para cães que estão fazendo esse recall obrigatório a pedido do Ministério da Agricultura. É uma história que ainda vai dar muito pano para manga, viu, Léo? Nossa, eu estou impressionado, Pedro, porque agora a gente precisa entender onde que esse propileno glicol. O propileno foi contaminado com monoetileno glicol, ou seja, tem que saber se foi na AID ou se foi na Tecnoclean, enfim, né? Porque pelo visto, pelo que a gente está entendendo até aqui, pode acabar acontecendo da Bassar não ter culpa nenhuma, né? E ela que foi a que vendeu para o consumidor, ou seja, ela está sendo acusada aí de matar os animais, mas a gente ainda não sabe, não pode dizer com toda clareza, mas pode acontecer que talvez ela nem soubesse dessa contaminação. Esse propileno glicol, ainda mais quando ele recebe esse selo USP, é um produto que acredita-se que ele é altamente controlado, livre de impureza e próprio para esse consumo, né? Mas de qualquer forma, a Bassar, se ela pôs ali o nome dela na embalagem, se ela garantiu a segurança desse produto, ela também tem a certa responsabilidade dela. É uma cadeia de responsabilidades, claro. Que a gente vai identificar a fundo. A própria AID mesmo, nem foi ela que produziu esse propileno glicol, ela também comprou de uma outra empresa de São Paulo. Essa empresa não teve nome revelado, mas a Polícia Civil e o Ministério da Agricultura já sabem quem é. A Polícia Civil, inclusive, teve lá nos últimos dias fazendo as diligências para ver se ali pode ter sido a origem da contaminação pelo monoetileno glicol. E aí agora é aguardar essas investigações, né, Léo? De qualquer maneira, então, a cadeia produtiva toda está muito errada, né, Pedro? Porque, assim, se você vende um produto para o consumidor final, que acho que é isso que você quis dizer, né? Você tem que conhecer ali desde o início do processo e ter a certeza de que ele é livre de impureza e está 100% controlado. E não tão, pelo visto, ali não são só 3 empresas. A AID pode ter comprado de uma outra empresa ainda, ou seja, ainda muito a se esclarecer, né? Esse é daqueles casos, Léo, que a gente vai ter que, no final das contas, pegar um quadro negro e desenhar ali de onde que partiu, quem que é o culpado, quem que não é, para entender, porque é muita gente envolvida, é toda uma cadeia, e a gente vê que os resultados disso são essa quantidade de cães aí que já morreram, né? Em todo o Brasil, mais de 14 estados. Pedro, eu queria colocar uma outra questão. O Ministério da Agricultura já anunciou essa semana que é incapaz de fazer essa fiscalização geral aí, né? E na questão dos alimentos para humanos,
Há o risco ainda também de haver essa contaminação? Bom, na questão dos alimentos para humanos, ô Roberto, aí já não é com o Ministério da Agricultura, aí já é com a Anvisa. A Anvisa ela já notificou as empresas que compraram da Tecnoclean e que produzem alimentos para humanos, mas a Anvisa até o momento está tranquilizando a gente, falando que não há nenhum indício de contaminação. Isso tudo vai depender da quantidade do propileno glicol utilizado na produção do alimento, se foi do lote que estava contaminado, se esse lote contaminado, às vezes, ele foi usado, ainda não foi usado. Então, a Anvisa está mantendo isso a 7 chaves, por enquanto. Ele já notificou as empresas já estão fazendo as testagens, né, para ver se tem essa presença do monoetileno glicol. Se não teve nenhum recall até agora, é porque, assim, acredito que ainda não tenha nada de grave acontecendo, porque certamente a Anvisa já teria falado. Mas ela já está fazendo essa investigação, porque esse risco, ele é um risco existente, né, Roberto? E além das mortes, né, Pedro e Roberto, que a gente teve desses animais todos, para a gente finalizar, Pedro, imagina o impacto disso em toda a cadeia produtiva, porque a gente já tem vários empresários dizendo que o consumo de produtos, né, a comercialização de produtos, de petisco, de ração, seja o que for, caiu aí em lojas de pet shop por todo o país, porque o consumidor acaba ficando com medo. Então evita, né? Para que eu vou comprar um petisco, né? Vou aqui mudar, dou uma alimentação diferente, acabo dando comida mesmo, o que a gente sabe que não é recomendável, mas o consumidor prefere ter o seu animal vivo ali saudável do que correr risco comprando petisco agora. Ou seja, olha a lambança que esses caras, assim, para tentar lucro a todo custo, causam mortes, né, de seres vivos, causam prejuízos em milhares de outros empresários. Isso tem que ser responsabilizado, sem dúvida. Pois é, Léo, hoje eu até tive a oportunidade de conversar com um desses empresários que é dono de uma marca que está tendo que fazer esse recall porque eles eram clientes da Tecnoclean e ele está assim desesperado porque ele comercializa para todo o Brasil e quando você tem que fazer o recall de um produto que seja da sua responsabilidade, você que tem que lidar com isso. Então, se está vendendo lá no Aracaju, você tem que mandar recolher. Se está vendendo aqui no Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais, imagina, você tem que ser responsável por dessa logística de recolher esse material. É um custo altíssimo e, assim, muito trabalhoso. E você tem que garantir que esse recall seja muito bem feito, porque é um produto que fica num mercadinho de bairro, que seja, você acaba sendo responsabilizado por isso. Então, esse empresário que eu conversei, a princípio, ele está, assim... Foi uns 5 minutinhos que a gente conversou, mas foi os 5 minutinhos do tempo que ele teve, porque hoje ele estava por conta só de resolver esses problemas. Enquanto no Brasil não tiver leis assim punitivas rigorosas, igual a gente vê nos Estados Unidos, quando teve aquela petroleira lá que derramou milhões e milhões de barris de óleo no oceano, aí o governo americano foi e colocou uma multa bilionária, a empresa não tinha dinheiro para pagar, faliu, demitiu todo mundo, mas faliu, mas pelo menos foi responsabilizada. Aqui no Brasil derrama-se óleo para tudo quanto é lado, matam-se pessoas, barragem rompe, a gente não vê ninguém preso, a gente não vê nenhuma empresa pagando uma multa sequer, por isso que fica tudo solto desse jeito aí. Pedro, muito obrigado pela sua participação, bom trabalho para você e parabéns por essa reportagem, viu? Obrigado, Léo, Roberto, e queria fazer um agradecimento também a todo mundo da Editoria de Cidades, que ajudou bastante nessa produção da pauta também. Todo trabalho que a gente acaba sendo coletivo, né, Léo? Então, agradecer a todo mundo aqui do jornal. Sem dúvida, um abraço.